O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um outro lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, os discípulos e as discípulas têm que ser e fazer como Jesus. Viver como filhos e filhas de Deus e anunciar o que Ele anunciou. Essa é a nossa missão. Cada época e cada lugar interpretarão e assumirão a missão de um jeito próprio. Mas a missão é sempre a mesma. A missão tem um momento de ida e um momento de volta, que é Jesus. É nele que os apóstolos, isto é, os missionários e missionárias, os enviados e enviadas, encontram um ponto de encontro. O retorno da missão dos apóstolos, que foram enviados 2 a 2 em missão, como a gente lembra o domingo passado, Jesus os reúne no lugar deserto para que repouse um pouco. Depois da primeira semeadura, Marcos 6, de 6 a 12, ele os conduz a um lugar que lhe dará o pão. Estes versículos, com efeito, têm a intenção de preparar o leitor para o episódio da multiplicação dos pães para a multidão faminta. Marcos 6, 34 a 43. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Como se fosse uma prestação de contas, ou como os servos que ao final do dia informam ao patrão as tarefas que realizaram, Jesus ouve o que eles contam. Precisam imaginar a cena e ver cada dupla narrando o resultado do trabalho missionário. Aquela alegria que vem no coração. Certamente contaram também desafios, portas que não se abriram, pessoas que viraram rosto, mas principalmente, com certeza, estão alegres e felizes. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Jesus e também os apóstolos são pessoas humanas, sujeitas ao cansaço, merecedoras do descanso, o repouso que restaura as forças. A preocupação de Jesus é com os seus, por isso quer distanciá-los da multidão. É uma preocupação muito humana de Jesus. O repouso é necessário e indispensável. É o tempo da reflexão e restauração, indispensáveis ao ser humano, inclusive os operários do Evangelho. Isso para que possam servir melhor ainda, dado que o serviço missionário também é muito exigente. Foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. O barco é o meio que permite isolar-se da multidão. O deserto, que não é oásis de delícias, mas êxodo, caminho duro em que se luta pela vida e pela liberdade.
É também o lugar das experiências, das provações às vezes. Mas ao mesmo tempo, o deserto é colocado aqui como aquela experiência profunda que os discípulos precisam fazer ali estando com o seu mestre. Só aí, na intimidade com Jesus, que a solidão do deserto propicia, podemos encontrar o verdadeiro repouso. O lugar deserto seria o porto seguro, porém, a multidão vinda de todos os lugares corre para chegar lá também. Muitos correram a pé, chegaram lá antes deles. É interessante notar esta fome e sede da palavra de Deus, o desejo de ouvir Jesus e estar com Ele. A multidão corre e consegue chegar antes de Jesus e seus discípulos. Jesus viu a multidão e teve compaixão. A iniciativa é exclusiva de Jesus, que vê as multidões e sente compaixão diante da fome das multidões. Comover-se é sentir com as entranhas. Um sentimento que os evangelistas reservam para Jesus e para Deus. Vendo as multidões, Jesus se comove. Só quem vê pode se compadecer e então agir para solucionar o problema. Porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. O povo tem fome da palavra e fome de pão. O sistema religioso e político nega esse direito básico ao povo naquela época, deixando as multidões desamparadas. Primeiro, Jesus ensina, transmite a palavra. Esta é a primeira mesa. Assim, Jesus prepara o povo para a segunda mesa, a mesa do pão. Jesus, na verdade, é aquele que convoca para o êxodo e convida ao deserto. A sua palavra, o seu pão, constituem a nova lei e o novo maná. A Dei Verbo, que é um documento do Concílio Vaticano II sobre a Sagrada Escritura, nos ensina que o povo de Deus se nutre da mesa da palavra e da mesa do pão. Os discípulos são chamados a contemplar já naquela época aquilo que hoje a igreja colocou nas diretrizes da ação evangelizadora por 4 anos. Ou seja, para que uma casa se sustente, não é diferente uma comunidade, um missionário, é indispensável o pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da ação missionária, o pilar da caridade. Destacamos aqui hoje, nesta palavra, a escuta, que é a palavra. Destacamos o pão, que é o alimento também. E assim vão se tornando uma comunidade que faz dele o centro do próprio agir, do próprio pensar e do próprio falar. O Evangelho nos orienta para estarmos atentos a estas 2 dimensões pastorais. Saber descansar, partilhar, restaurar as forças depois da missão, mas também estarmos atentos e ter compaixão das multidões que têm fome e sede da palavra, fome e sede do pão, que é o próprio Jesus. O Evangelho de Marcos muitas vezes informa que Jesus ensinava. O povo ficava impressionado com o ensinamento de Jesus. O novo ensinamento, dado com autoridade, diferente dos escribas. Ensinar era o que Jesus mais fazia. Era o costume dele. Por mais de 15 vezes, Marcos diz que Jesus ensinava, mas raramente diz o que ele ensinava. Será que o evangelista não se interessava pelo conteúdo? Depende do que a gente pode entender por conteúdo. Ensinar não é só uma questão de ensinar verdades novas para o povo decorar. O conteúdo que Jesus tinha para dar transparecia não só nas palavras, mas também nos gestos e no próprio jeito de ele se relacionar com as pessoas. O conteúdo nunca está desligado da pessoa que o comunica. Jesus era uma pessoa acolhedora, queria o bem ao povo. A bondade e o amor que transparecem nas palavras de Jesus faziam parte do seu conteúdo. Era o seu tempero. Conteúdo bom, sem bondade,
é como leite derramado. Este novo jeito de ensinar de Jesus manifestava-se de muitas maneiras. Jesus aceita como discípulo não só homens, mas também mulheres. Ensina não só na sinagoga, mas em qualquer lugar onde houvesse gente para escutá-lo. Na sinagoga, em casa, na praia, na montanha, na planície, no caminho, no barco, no deserto. Não cria relacionamento de aluno-professor, mas sim de discípulo-mestre. O professor dá aula e o aluno está com ele só durante o tempo da aula. O mestre dá testemunho e o discípulo convive com ele 24 horas por dia. É mais difícil ser mestre do que ser professor. Nós não somos alunos de Jesus, mas sim discípulos e discípulas deste grande mestre. O ensino de Jesus era uma comunicação que transbordava da abundância do coração nas formas mais variadas, como conversa atenta, esclarecer os fatos, como comparação ou parábola que faz o povo pensar e participar, como explicação do que ele mesmo pensava e fazia, como discussão que não foge do polêmico, como crítica que denuncia o falso e o errado. Era sempre um testemunho do que ele vivia, uma expressão do seu amor. Desejamos profundamente que todos tenhamos um bom 16º domingo do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.